falando sobre doenças glúten relacionadas. As doenças glúten relacionadas podem ser classificadas de acordo com o mecanismo patogênico predominante, e ele pode ser dividido em três, que é o alérgico, a alergia ao trigo, a autoimune, a doença celíaca, e o não alérgico e não autoimune, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca. Alérgico, alergia ao trigo. A alergia ao trigo é uma reação mediada por IgE às gliandinas insolúveis do trigo. Os sintomas podem se desenvolver de minutos a horas após a ingestão do glúten, incluindo prurido, inchaço da boca, nariz, olhos e garganta. Pode ter também rash cutâneo, falta de ar, anafilaxia com ameaça à vida. As manifestações no gastrointestinal da alergia podem ser semelhantes às da... Pode voltar só um pouquinho? As da doença celíaca. Obrigada. Mas não há dano permanente no sistema digestório. Nesse caso, as alergias respiratórias elas são mais frequentes em adultos, como a asma e a rinite, e as alimentares são mais comuns em crianças. E os pacientes alérgicos ao trigo não precisam restringir centeio, cevada e aveia. O diagnóstico é feito pelo prick test, que é pela pele, tira como se fosse fazer uma biópsia de pele, e vai fazer a determinação do IgE específico no sangue. Testes cutâneos positivos podem ocorrer em alergias orais e respiratórias, mas não na suspeita de anafilaxia, induzida pelo exercício com dependência de alimentos. O tratamento vai ser a retirada do trigo da alimentação e sugerir 4 horas de intervalo entre a refeição e os exercícios na ideia. Não pode usar AS e inibidores do COX-2. A doença celíaca, e nesse caso é autoimune, ela resulta da imbrificação de fatores genéticos, ambientais e imunológicos. Nos fatores ambientais, o glúten é um fator ambiental desencadeador e mantenedor das alterações, mas há outros fatores a serem considerados, como o papel protetor do leite materno, a estação do nascimento, infecções gastrointestinais e uso de antibióticos. A disbiose no trato digestivo também está relacionada aos fatores ambientais. Já nos fatores genéticos, estudos com familiares de celíacos e gêmeos evidenciam a participação da genética na susceptibilidade à doença, concordância de 70% a 75% da doença celíaca em gêmeos monozigotos, de 11% a 20% em gêmeos dizigóticos e 5% a 15% de múltiplos casos da doença, dentro de famílias afetadas. Os riscos são maiores em familiares. Estudo dos autores do capítulo do livro evidenciou que 13,7% nos de primeiro grau e 6,35% nos parentes de segundo grau. Os fatores imunológicos. Foram feitos muitos avanços que foram relatados para o entendimento da patogênese da doença celíaca. A imunidade inata e a específica participam ativamente no processo de lesão da mucosa intestinal na doença celíaca por meio de mecanismos humorais e celulares. Fisiopatologia. A doença celíaca compromete o intestino delgado proximal, afetando a absorção de vários nutrientes. O comprometimento do intestino lesado varia de um paciente para outro. Quanto mais grave a lesão e maior o segmento atingido, mais intensa será a absorção e mais lesado será o indivíduo. Por outro lado, há pacientes celíacos com alterações discretas. Os efeitos decorrentes de tantas modificações resultam em má absorção, com predominância de um ou vários nutrientes, manifestando-se clinicamente por formas monossintomáticas ou até por síndrome carencial global. O quadro clínico da doença varia muito e depende da gravidade e extensão das lesões e da idade do paciente. É possível encontrar desde sinais e sintomas de má absorção de apenas um nutriente, como a anemia, ou pendisabsorção, que é com repercussão graves à nutrição do indivíduo e que causam ameaça à vida. A forma clássica ou típica decorre da má absorção de nutrientes encontrada tanto em crianças quanto em adultos, quanto
quadro de diarreia crônica e de desnutrição. Os sintomas relacionados a crianças menores de 2 anos de idade são relacionados em pouco apetite, dor abdominal, vômito, diarreia ou constipação, irritabilidade, distensão abdominal, emagrecimento e hábito celíaco. Já em crianças maiores e adolescentes, pode ser apetite pobre, mal-estar digestivo, cansaço, mudanças de humor, diarreia ou constipação, déficit de crescimento e menarca atrasada. Em adultos e idosos, são sistema gastrointestinais alto no trato digestivo alto, emagrecimento, fadiga crônica, mudanças de humor, depressão, diarreia ou constipação e distensão abdominal. Na forma atípica, pode-se encontrar dispepsia ou síndrome do intestino irritável, e o atípico extradigestivo não tem sintomas no gastrointestinal. Tem como baixa estatura, anemia, tetania, monossintomática ou polissintomática. Ela é dividida em 3 formas. A forma silenciosa, os indivíduos são assintomáticos, o diagnóstico é sugerido por testes sorológicos positivos, endoscopia e histologia com alterações compatíveis. Na forma latente, ocorre em indivíduos com biópsia intestinal normal, antes do consumo habitual do glúten, e que anteriormente ou posteriormente desenvolve atrofia parcial ou total de velocidades, retornando novamente ao normal após a inserção do glúten da dieta. E, por último, a forma sintomática ocorre entre familiares de celíacos, com anticorpos positivos no soro, com alterações histológicas mais ou menos graves, número aumentado de LE, revertendo com dieta isenta de glúten. As manifestações mais comuns são anorexia, cansaço, emagrecimento, fraqueza, hiperfagia, mal-estar, baixa estatura, construção delgada, desgaste físico, febrícula, hipotensão, não descartar doença celíaca se houver obesidade. Manifestações digestivas. As manifestações digestivas são caracterizadas por dispepsia, náuseas, vômitos, distensão abdominal, flatulência, dor abdominal, diarreia, constipação, abdômen escavado ou globoso, aftas, alterações da língua, aumento de ruídos hidroaéreos, peristalse visível, alças intestinais palpáveis e fezes gordurosas. Manifestações extraintestinais. Musculoesqueléticas, artralgia, dor óssea, miopatia proximal, alterações da marcha, artrite, deformidades ósseas, osteomalácia, raquitismo e fraturas. Gineco-obstétricas, atraso na menarca, menorreia secundária, aumento no número de abortos, diminuição da fertilidade, menopausa precoce, oligospermia, diminuição dos caracteres sexuais secundários, diminuição do sêmen e hipogonadismo. Endocrinológicas, baixa estatura, atraso de desenvolvimento sexual, deficiência de vitamina D. Neuropsiquiátricas, irritabilidade, choro fácil, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, degeneração cérebro-espinhal, neuropatia periférica, ataxia, cefaleia e neuropatia. Metabólicas, cãibras, diurese noturna, parestesias e tetania. Hematológicas, anemia, hematomas, sangramento. E tegumentares, alterações nos cabelos, edema, hematomas, lesões pruriginosas, lesões bolhosas, pigmentação de pele, paquioníquia e rachas. Doença celíaca refratária. A doença celíaca refratária é uma condição rara, geralmente em pacientes acima de 47 anos de idade, quando há atrofia vilositária com hiperplasia de criptas e aumento dos linfócitos intraepiteliais. LE persistindo por mais de 12 meses, apesar da dieta rígida sem glúten. Atenção deve ser dada ao desenvolvimento de linfoma. Os pacientes devem ser investigados por exames radiológicos de imagem endoscópicos e biópsias com estudo imunohistoquímicos. Doença celíaca refratária tipo 1, caracterizada pela expressão normal de antígenos pela célula T e rearranjo policlonal do gene TCR. Tratamentos: prednisona, budesonida, prednisona mais
amitriptilina. Doença celíaca refratária tipo 2, caracteriza-se por fenótipo anormal de LE com expressão intracitoplasmática CD3, CD103, de superfície e falta dos clássicos marcadores de superfície, tais como CD8, CD4 e TCR-alfa-beta. Tratamentos: quimioterapia, alentuzumab, pentostatina, corticoides, ciclosporina, infliximab, cladribina e bloqueio de IL-15. Tratamento tem por objetivos: eliminar as alterações fisiopatológicas intestinais, facilitar e favorecer a absorção dos nutrientes, normalizar o trânsito intestinal, recuperar o estado nutricional do paciente, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O tratamento é único é a dieta isenta de glúten para toda a vida. Recomendações segundo a CG. Pacientes com doenças celíacas devem aderir à DIG por toda a vida, evitar todos os produtos que contenham trigo, centeio e cevada, aveia no Brasil. Enquanto a aveia pode ser tolerada com segurança pela maioria dos pacientes, sua introdução na dieta deve ser cautelosa, e os pacientes devem ser monitorados de perto para reações adversas. Pacientes com doença celíaca devem ser encaminhados a nutricionista com reconhecimento da enfermidade para receber orientação nutricional e educação ADG. Pacientes recém-diagnosticados devem ser submetidos a exames e tratamentos para deficiência de micronutrientes, principalmente ferro, ácido fólico, vitamina D e vitamina B12. Não autoimune e não alérgico. Sensibilidade ao glúten não celíaca. A sensibilidade ao glúten não celíaco é uma nova síndrome de intolerância ao glúten cada vez mais observada. Sua patogênese ainda é desconhecida, bem como sua história natural, pois é preciso estabelecer se a doença é permanente ou transitória. Dados atuais demonstram predominante ativação das respostas imunológicas inatas. Podem ocorrer em qualquer idade, mas parecem ser mais frequentes em adultos do que em crianças, com média de início aos 40 anos, 17 a 63 anos, mais em mulheres do que em homens com distúrbios funcionais, inclusive a síndrome do intestino irritável. Quadro clínico. A sensibilidade ao glúten não celíaco caracteriza pelo aparecimento de sintomas da ingestão de glúten. Seu desaparecimento com a DG se reintroduz o glúten na alimentação. Sintomatologia da sensibilidade ao glúten não celíaco. Sintomas gerais: sensação de mal-estar e emagrecimento. Sintomas gastrointestinais: borborigmos, dor abdominal, diarreia, dor epigástrica, náuseas, aerofagia, refluxo gastroesofágico, estomatite aftosa, alterações de hábito intestinal, constipação ou diarreia. Articulações, ossos e músculos: fadiga, amortecimento nas pernas e braços, dores musculares e articulares. Esfera neurológica: cefaleias, peso na cabeça, tontura e tinitos. Cutâneos: racho cutâneo, eczema e aparecimento de pequenas manchas vermelhas. A mucosa da língua também pode se tornar inflamada e edemaciada, resultando em possível dor ao mastigar e ao falar. E, se o problema se tornar crônico, pode causar surgimento de fissuras, úlceras e manchas brancas. Sangue: anemia, distúrbios de comportamento, distúrbios de atenção, ansiedade, depressão e hiperatividade. Tratamento: como na doença celíaca, a dieta é isenção total de glúten. Pacientes que preenchem os critérios diagnósticos supramencionados para a sensibilidade ao glúten não celíaco podem aliviar seus sintomas com DIG, mesmo de modo temporário, mas os sintomas retornam após reiniciar uma alimentação contendo glúten. Como não se sabe se é transitório ou permanente, pode-se tentar reintroduzir o glúten depois de 1 a 2 anos. Em pacientes com sensibilidade ao glúten não celíaca, S2-like, a melhora de sintomatologia como dieta reduzida em fructo-oligosacarídeos fructos. Durante fermentação, gás é produzido e se formam ácidos graxos de cadeia curta. Somam-se a isto alterações na microbiota, resultando em sintomas gastrointestinais. Diferenciação entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaco. Sintomas ou respostas a sintomas em DIG isoladamente não devem ser usados na diferenciação entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaco.
Diagnóstico de sensibilidade ao glúten não celíaco deve ser considerado apenas quando a doença celíaca for excluída com seus testes apropriados. Considerações finais. É crucial para o diagnóstico das doenças glúten relacionadas que se tomem decisões baseadas no quadro clínico, testes sorológicos e interpretações da histologia duodenal que permitam um diagnóstico diferencial entre essas entidades, que podem ter cursos variáveis, prognósticos e complicações peculiares.